Inacreditável essa alerta contra a OTAN pelo deputado britânico, gente. Coisa que, bom, talvez a gente já tinha no passado, né? Me lembro do gasoduto Nord Stream, onde também foi dito que tal foi depois, foi falado, talvez também não foi bem isso, foi isso. E agora nós temos uma alerta de um deputado britânico contra o planejamento da OTAN de bomba suja de bandeira falsa na Europa para desencadear, gente, a Terceira Guerra Mundial. Pois é. Vocês sabem que no passado, em outros confrontos também já se mostrou que muitas vezes foi se usando, por exemplo, o contraente usou uniformes do outro, fez um ataque e disse que foi o contraente. Tá? Então, muitas vezes, uma guerra, ou antes de uma guerra, aliás, acontecem muitas coisas sujas. A gente lembra, talvez, também do ataque ao Iraque, onde foi Saddam Hussein, o líder da época, foi acusado de ter armas de ABC, e depois que ele foi derrubado, depois que o país entrou em caos, foi dito que realmente ele não teve essas armas. Isso foi uma alerta falsa. E agora então a gente vê que muitos usam essa tática, tá? De fazer, por exemplo, que nem aqui jogar uma bomba suja de bandeira falsa, gente. Para, logicamente, puxar a população atrás de si. A OTAN está a planear um ataque de bandeira falsa a uma cidade europeia com uma bomba suja nuclear e está a culpar a Rússia. Segundo o legislador britânico Andrew Britgen, citando informações parlamentares de alto nível, gente. Britgen explicou que agentes da inteligência britânica o alertaram sobre a conspiração para envolver o mundo na guerra da Ucrânia com a Rússia e iniciar a Terceira Guerra Mundial. Um ataque russo a um país da OTAN na Europa desencadearia o artigo 5, que obriga os Estados Unidos e todos os membros da OTAN a declarar guerra à Rússia. Uma bandeira falsa usada pela OTAN contra a Rússia poderia servir a mesma função. O artigo 5 da OTAN afirma: as partes concordam que um ataque armado contra uma ou mais delas na Europa ou na América do Norte será considerada um ataque contra todas elas. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, está a tentar desesperadamente atrair mais partes para a guerra na Ucrânia, descrevendo a Rússia como uma ameaça expansionista, apesar de as forças russas estarem estacionadas em território russo há décadas, enquanto as forças da OTAN se aproximam cada vez mais das fronteiras da Rússia. Isso é uma realidade. Eu sei que muitos não gostam de ouvir, mas se a gente olha o mapa, confere a situação dos países que se tornaram membro da OTAN, quando, como, onde, vocês vão bem ver que a Rússia continua no seu lugar de sempre, tá? Dos últimos anos, e a OTAN foi se expandindo, né? O secretário-geral cessante aproveitou uma entrevista recente ao jornal para enfatizar a importância do artigo 5 e apelar aos Estados Unidos para que se comprometam novamente com a defesa da Europa em caso de ataque.
Stoltenberg apontou a probabilidade de uma guerra total na Europa e disse que a unidade da OTAN era fundamental. A tarefa mais importante para qualquer secretário-geral da OTAN é garantir que a América do Norte e a Europa estejam unidas e preparadas para protegerem-se mutuamente, disse Stoltenberg numa entrevista ao jornal. É isso. E isso é ainda mais verdade porque vivemos num mundo mais perigoso, com uma guerra total na Europa, uma nova guerra no Médio Oriente e uma rivalidade global. Stoltenberg prepara-se para abandonar o cargo após uma década no papel da liderança da OTAN. Ainda esse ano, o primeiro-ministro holandês, tá, gente? Mark Rutte, apoiante do Fórum Econômico Mundial, tomará posse. Isso é mais do que praticamente garantido. Ainda mais que agora o candidato da Romênia se retirou, então o caminho para Mark Rutte está aberto. Um ataque de bandeira falsa numa cidade europeia não seria a primeira vez que as forças da OTAN realizaram um ataque de bandeira falsa durante a guerra Rússia e Ucrânia. O ataque ao gasoduto Nord Stream no Mar Báltico em 2000 e quando foi ainda 2000 e não me lembro mais, meu Deus do céu. É o maior ato de terrorismo industrial europeu da história. De acordo com o veterano jornalista norte-americano Seymour Hersh, as suas fontes sugerem que os Estados Unidos explodiram os oleodutos Nord Stream porque Washington estava descontente com a falta de apoio da Alemanha à Ucrânia. Pois bem, gente, tudo isso não é oficial. Foi um investigador, jornalista norte-americano, que disse que tal país é ocupado e, bom, se ele tem razão ou não, ninguém pode dizer, né? Mas talvez no futuro a gente vai saber. Por enquanto, ainda sendo o Mar Báltico o mais controlado, o mais vigiado do mundo, fica difícil de não saber 100% quem é que destruiu o gasoduto Nord Stream. Né? Eu acredito, já que foi um contrato entre a Alemanha e a Rússia, que nem a Alemanha faria isso e que nem a Rússia, porque ambos iam realmente se beneficiar e muito. E a Europa em si ia receber uma grande quantidade para um preço muito bom. Então seria muito difícil dizer que tanto um quanto o outro seria ocupado, meu Deus do céu. Porque a gente ia cortar o galho no qual a gente está sentado. Né? Difícil. Né? Então a gente tem que pensar quem é que poderia se beneficiar com essa queda ou essa corte no fornecimento do gás russo, gente. Né? Então, essas são as questões que a gente deveria pensar sempre de novo. Quem é que sai ganhando em tudo isso? Tudo isso que a gente vem ou escuta todos os dias, quem é o grupo, o país, o governo, enfim, que sai ganhando e normalmente bastante. Sempre ligados, gente. Nunca esquecem disso. Forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo. Muito obrigado a todos.